Vamos conversar com José Luiz Gordon, que é o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES. José Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Mercado Aberto. Obrigada pela sua presença. Antes de começar essa conversa, deixa eu só apresentar para os nossos telespectadores. A gente preparou alguns gráficos sobre o Plano Brasil Soberano 2. É uma continuidade daquele Brasil Soberano 1 que foi anunciado no ano passado na esteira do tarifaço, quando altas taxas foram impostas aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. É lógico que depois isso foi retrocedendo por decisões do próprio governo Trump e, posteriormente, da Suprema Corte Americana. Mas o Brasil Soberano 2 é uma continuidade, tem um orçamento de 15 bilhões de reais, com linhas de crédito do BNDES e prazos de pagamento que chegam a 20 anos. E qual é o alvo? Apoiar empresas brasileiras exportadoras e relevantes para a balança comercial nacional em meio a razões geopolíticas e de instabilidade internacional. Além das tarifas nos Estados Unidos, alguns setores seguem tarifados, você acrescenta mais um fator de instabilidade, que é esse que nós estamos conversando até agora, a guerra no Oriente Médio. Passando para a próxima tela, para saber os setores, olha, no grupo 1 das tarifas comerciais dos Estados Unidos, quais são os principais setores atingidos e que serão beneficiados por esse pacote do BNDES. Aço, alumínio, cobre, automotivo, móveis. Tem uma série de tarifas setoriais que foram mantidas, apesar da decisão da Suprema Corte de derrubar aquela tarifa escorchante unilateral imposta aos Estados Unidos e a outros países do mundo. No grupo 2, setores industriais estratégicos, aí você tem minerais críticos, têxtil, químico, farmacêutico, automotivo, equipamentos de informática, etc. E exportações para o Golfo Pérsico e tem uma série de países. Zé Luiz, quero te chamar para essa conversa já. Se você puder nos desenhar, dar um panorama do que aconteceu, da turbulência, assim, do terremoto mesmo, que aconteceu para as exportações brasileiras, juntando esses dois eventos, que são isolados, mas os dois partem do mesmo lugar, os Estados Unidos. Primeiro, tarifa e depois, agora, essa guerra no Oriente Médio. A gente sabe que, apesar disso, as exportações brasileiras, ainda bem, e por conta da boa condição de vocês, também do governo em geral, vem crescendo, vem aumentando, mas alguns setores foram afetados e é esses que são objeto desse Plano Brasil Soberano, tanto um quanto dois. Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre o que o BNDES tem feito e como o governo do presidente Lula tem pensado em ajudar o setor empresarial que tem sofrido com essas agendas de instabilidade geopolítica, né? Como você mesmo colocou, teve a primeira leva do Brasil Soberano, mais ligada àquele tarifaço que foi amplo, pesado, colocado de forma unilateral, sem nenhum motivação econômica. O governo reagiu rapidamente, colocou 16 bilhões, apoiou o setor empresarial, mas alguns setores continuaram sofrendo, né? Que são os setores do que a gente chama de seção 232, como aço, alumínio, vocês mostraram aí, e esses setores continuam sofrendo desde o primeiro momento. E eles não estavam abarcados no primeiro momento, porque eram tarifas diferenciadas. Então, o governo tomou a decisão de ajudá-los agora, dar a possibilidade que eles possam continuar produzindo, exportando, ganhando, né, mercado. O Brasil Soberano 1 ajudou muito a manter essas exportações dos outros setores. Temos essa nova instabilidade geopolítica, que é a questão da guerra, que gera um problema muito grande para quem exporta para a região, né? Muitas empresas afetadas, porque tem ali um mercado muito interessante, uma economia pujante ali na região, também estão sendo afetadas. Então, o governo rapidamente tomou a medida de inserir-nos do Brasil Soberano 2 e alguns setores são considerados estratégicos para a economia, né? No setor de químicos, você tem ali dentro fertilizantes, o Brasil super importante, né? O fertilizantes para a economia brasileira, a gente não pode ficar mais dependente de instabilidades, como guerras, né? Que tem em vários diferentes lugares do mundo, né? A gente importa 85% de fertilizantes, então precisamos ter uma base produtiva aqui para contribuir para o nosso agro continuar forte e apoiando. Então tem uma preocupação também em fortalecer o agro, que fique menos dependente de fertilizantes, por exemplo. O setor de fármacos, tão relevante, e nós todos aqui vivemos a pandemia, vimos a dependência que a gente teve, né, de importações, então fortalecer a capacidade desses setores aqui também de produzir, também exportarem, setor automotivo, setor eletrônico, máquinas e equipamentos, ou seja, é uma medida que tem conjunturas de curto prazo, né, que são o tarifaço e a parte da guerra, e medidas mais estruturais para fortalecer a capacidade brasileira de afetar menos a balança comercial brasileira com esses setores mais estratégicos. É uma visão do governo do presidente Lula de apoiar o setor empresarial, o empreendedorismo, o setor industrial, que é fundamental para gerar emprego e renda aqui no Brasil.
E você está falando, então você se refere tanto às indústrias que produzem localmente quanto às exportações. Essas linhas de financiamento, elas servem a essas duas vertentes, é isso? Perfeito. Ela serve tanto para quem quer exportar, quanto para quem quer fortalecer sua capacidade produtiva, inclusive para exportar. São 4 principais linhas que a gente tem de financiamento. A primeira é um capital de giro, o que a gente chama de capital de giro livre, que ela vai pegar para poder usar ali para o dia a dia dela, para dar um fôlego, para ela conseguir sobreviver. O segundo instrumento é o instrumento de capital de giro para exportar, para diversificar para onde ela quer exportar. Então, ela ganha um recurso para poder produzir e exportar, achar novos mercados, porque ela foi afetada pelo tarifaço, está sendo afetada pela guerra, então poder achar novos mercados para ela poder exportar. E tem mais outros 2 instrumentos, que é um de investimento, né? É importante que ela invista, faça expansão de capacidade para produzir aqui, e inclusive também se quiser exportar, e a aquisição de máquinas e equipamentos. Precisa fazer uma questão de uma máquina de equipamento novo, muitas vezes quando você vai achar um novo mercado, você precisa de uma máquina nova porque tem exigências novas, ou porque você quer fortalecer sua capacidade produtiva aqui. E aí a gente varia as taxas, né? Aquelas taxas para quem vai fazer investimento, comprar máquinas e equipamentos, são as taxas mais incentivadas, e para quem vai querer um capital de giro para ter ali o fôlego do dia a dia, é uma taxa menos incentivada. E a gente vai trabalhando para estimular o setor empresarial a estar cada vez mais forte no Brasil. Zé Luiz, se você puder nos desenhar um panorama do que tem acontecido com as exportações brasileiras, especificamente para o Oriente Médio, desde o início dessa guerra. A gente até mostrou uma reportagem na Folha de São Paulo, não lembro se foi ontem ou anteontem, mostrando que elas caíram substancialmente, né? Houve um efeito aí drástico e é um mercado novo que o Brasil tem se esmerado em abrir, daqueles países do Golfo Pérsico em particular. O Brasil tem procurado, né? O presidente Lula tem feito um esforço de abrir esses mercados ali, principalmente no setor de alimentos, carnes, frango. Tem tido uma grande entrada, o Brasil tem conseguido entrar fortemente nesses mercados e com a guerra, esses mercados praticamente se fecharam. Então, esses setores estão sentindo fortemente e sendo afetados pela guerra. Então, eles vão poder agora ter essa linha para poder pegar ali um capital de giro, poder sobreviver, poder diversificar para onde eles exportam. Então, estamos muito atentos a isso e conversando com os setores para ver o que mais podemos fazer se for necessário para ajudá-los. Entendi. E aí esses setores são principalmente ligados ao agro e alimentos. Eles conseguem diversificar essas exportações imediatamente? Porque aí são commodities também, talvez seja mais fácil de achar outros mercados. É exatamente isso. As commodities têm maior facilidade de se inserir em outros mercados, achar em outros mercados. O governo tem, né, feito várias missões em outros países para poder exatamente diversificar e não ficar dependente só de um país. Como ocorreu lá na época do tarifaço dos Estados Unidos, foi muito mais fácil diversificar a parte do agro, dos alimentos, né? Então, agora vai ser feita a mesma coisa para esse setor. Os setores de máquinas, equipamentos, que eles são mais complexos, é mais difícil, né, de você conseguir diversificar rapidamente. Então, eles sofrem mais com essa dificuldade de tarifaço e guerras. Então, nós estamos aí trabalhando para ajudar e poder, por isso, fortalecê-los também aqui internamente. O governo, por exemplo, fez uma medida, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos que continua afetado no tarifaço. O governo fez, ano passado, uma medida de linha incentivada para troca de máquinas e equipamentos das empresas brasileiras, né? Isso gerou uma grande demanda de troca de máquinas e equipamentos e relançou essa linha com 10 bilhões de reais também para apoiar essa troca esse ano, ou seja, uma forma de ajudar, ou seja, dentro do mercado interno, renovando as máquinas e equipamentos do setor industrial para ajudar o setor como de máquinas e equipamentos que tem mais dificuldade de diversificar rapidamente. Agora, Zé Luiz, vamos falar dos obstáculos um pouco aqui no Brasil para produzir, porque por mais que o governo se esforce com linhas de financiamento, com esse programa Nova Indústria Brasil, interessando setores específicos, a verdade é que a taxa de juros está altíssima, né? Continua muito alta, 14,75% ao ano, e isso é inimigo de qualquer investimento. É muito mais rentável você deixar dinheiro seu parado do que pensar em comprar máquinas e equipamentos, em aumentar a sua produção, o custo de trabalho também é alto. Quais os entraves conjunturais e talvez de ordem também estrutural de mais longo prazo que você vê para o Brasil desenvolver a sua indústria e melhorar a produtividade, que anda estagnada há muito tempo?
Eu acho que talvez esse seja o ponto central que a gente tem que discutir aqui no curto, médio e longo prazo, né? Como a gente melhora a capacidade de inovação, de exportação, aumento da produtividade da indústria brasileira. A primeira coisa é que a gente tem que pensar em ter uma política industrial no Brasil. Parar de fazer como há muito tempo foi feito, é criminalizar o apoio à indústria. O mundo tem apoiado a indústria, tem feito política industrial. Se for pegar os relatórios de OCDE, de Banco Mundial, de FMI, entre outros, tem mostrado a relevância do apoio à indústria, à política industrial, com instrumentos diferenciados para a indústria. Porque ela gera empregos qualificados, ela paga impostos, ela dinamiza o resto da economia, ou seja, o agro precisa do fertilizante, o agro precisa da máquina de equipamento, né? O setor de serviços precisa da demanda do setor industrial, e ele é um motor da economia. Então, é fundamental que tenha, né, política industrial, como a Nova Indústria Brasil, que o governo do presidente Lula lançou, que tem um foco exatamente em voltar a trazer o setor industrial para poder crescer, ser um motor da economia. Isso não vai se resolver só em 4 anos. Em 4 anos é um processo de retomada do setor industrial. Nós temos visto que o setor industrial voltou a crescer, né, em 2024, deu uma escorregada em 2025, está voltando a crescer em 2026, porque tem que ser um processo constante de apoio ao setor industrial para que ele possa investir em inovação, aumentar sua capacidade de exportação. Aqui no Brasil, se descarbonizar, nós temos todo o potencial de ser uma grande indústria verde, né? E temos que ter um ganho de produtividade muito grande, que você colocou de forma correta. Para isso, uma das principais coisas é a troca do maquinário do setor industrial brasileiro. O maquinário do setor industrial brasileiro tem para lá de 20 anos de idade. Por isso foi feita essa primeira medida no ano passado de apoio à troca de máquinas e equipamentos, para ajudar a renovar, com foco em 4.0, em conectividade. De novo, foi lançada uma linha de 10 bilhões para que eles possam melhorar essa produtividade, um grande foco em pequenas e médias empresas. Isso vai ajudar de forma estrutural. E, obviamente, de forma conjuntural, a taxa de juros é o impeditivo e que dificulta muito, né, a capacidade de investimento, a capacidade de aquisição. Então, é fundamental que tenha uma queda na taxa de juros para que ela possa contribuir para a economia andar. Então, o governo tem feito a sua parte pesadamente, tem procurado impulsionar a indústria, como com o BNDES, com a FINEP, com o Banco do Nordeste, com o Banco da Amazônia, e agora nós estamos esperando que tenha uma queda na taxa de juros para poder ajudar a economia a se desenvolver. Luiz, a gente tem um minutinho final, só para explorar com você um pouco uma pauta super pop do momento, que é a redução ao fim da escala 6x1. Qual o impacto que isso deve ter na indústria, tendo em vista principalmente as micro, pequenas e médias empresas? Acho que o mundo está discutindo as mudanças de escala, acho que o Brasil está de forma moderna dialogando, o governo mandou para o Congresso um projeto e isso será discutido no Congresso de forma democrática, e a decisão será tomada pelo Congresso Nacional.